Olá, gente! Bem-vindos a essa aula que é a divisão de raízes. Então, para essa aula, nós vamos precisar de um pente fino com essa pontinha aqui para poder dividir as raízes. A gente também utiliza o auxílio de presilhas, tá bom? Para prender os cabelos. E por enquanto, somente isso, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês a divisão de raízes em formato de linhas, tá? A gente vai começar pela parte de baixo dessa cabeça, porque a gente vai fazer aqui um serviço que vai ser o seguinte, a gente vai deixar a franjinha solta, tá? Então, por isso, a gente vai começar pela nuca. Se a gente fosse fazer uma cabeça que tem todas as raízes preenchidas, inclusive a parte da franja, aí sim a gente começa pela frente, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês todo o esquema para poder dividir essas raízes, começando pela nuca, ok? Então, vamos lá. Aqui eu seguro um pouco os cabelos, eu entro aqui com essa parte do pente, tá? Essa parte mais fina. E vou dividir aqui em formato de linha, ok? Então, olha só. Conforme você dividiu a primeira linha, você vê ali a espessura, vai vendo se realmente tá legal ali pra você. E aí, esses cabelos da parte de cima, a gente já pode prender com auxílio aí dessa presilha que eu indiquei pra vocês, tá bom? Então, olha só como é que tá ficando aqui. Aqui, pra mim, eu já considero que tá um tamanho bom, tá vendo? Mais ou menos 2 dedos de raízes. Então, essa já é a primeira linha que a gente vai começar a dividir, tá? Outro detalhe também é que, geralmente, na primeira linha, cabem 3 dreads, tá bom? Isso não é uma regra para todos, tem as exceções. Depende ali do cabelo da pessoa, de como que é a espessura, tá? Mas geralmente dá em torno de 3 dreads. Então, vamos lá, vamos dividir agora essas raízes únicas aqui, tá? Vai ser a divisão desses 3 dreads que eu falei pra vocês. Aqui eu vou prender com a presilha, pra me auxiliar. E aqui, gente, a gente divide uma raiz que tenha mais ou menos 2 dedos na vertical e mais ou menos 2 dedos na horizontal, tá bom? Isso eu considero uma raiz mediana, uma raiz que vai ficar boa ali, confortável para o seu cliente poder estar usando o seu dread, tá certo? Agora eu vou prender só com o elastiquinho para a gente poder dar continuidade nessas divisões. Então aqui, gente, essas raízes estão perfeitinhas já, tá bom? Ou daqui a gente vai encaixar um dread natural, ou seja, dreadar esse cabelo aqui natural e encaixar uma extensão, se for preciso, ou a gente vai encaixar, fixar uma técnica trançada, tá bom? Então essas raízes aqui, elas já estão super perfeitinhas. Agora a gente vai dar continuidade daqui para a parte de cima, tá? Vamos dividir novamente ali entre linhas, entre raízes, para que fique tudo arrumadinho. E intercalar essas raízes entre o meio dessas outras raízes que nós já fizemos, tá bom? Então vamos acompanhar aqui que vocês vão entender o que eu tô falando. Então, olha só, gente. Aqui eu dividi bem no meio da raiz de baixo, tá bom? Por que que a gente divide assim? Porque aqui ela vai dar caimento para as outras raízes, tá? Então vai ficar dreads intercalados, tá bom? Não vai ficar um dread em cima do outro. E não tem problema dessa raizinha aqui da lateral ela ser um pouquinho mais fininha, tá bom? Tá tudo bem, ainda mais que ela é uma raiz que ela vai estar sempre exposta, ela vai estar sempre aparecendo. Então ela ficando um pouquinho mais fininha, fica até mais delicada de aparecer, tá bom? Então, é isso. Aqui eu vou prender com o elastiquinho pra gente separar já essa raiz aqui também. E vamos dar continuidade nas próximas raízes, tá bom? E aqui, nessas próximas raízes, vocês vão entender exatamente como que fica esse trabalho intercalado das raízes, tá bom?
Olha só. Então, assim que ficou dividida essas raízes, tá bom? Temos 3 raízes na parte de baixo e 4 na parte de cima. Cada uma tá intercalando com a outra, tá? Porque assim a gente vai ganhar esse movimento que eu te falei. A gente vai ver que vai estar os dreads bem no meinho de cada raizinha. E aí, com esse intercalar, que vai ficar realmente bonito ali na cabeça da pessoa, tá? Que vai dar realmente um caimento bem legal para esses dreads que estão sendo criados aqui. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Então aqui a gente dividiu toda essa parte de baixo das raízes, tá bom? Aqui a gente já vai começar pra parte de cima das raízes. Então, o que eu queria que vocês observassem exatamente aqui? Se você estiver colocando o dread na cabeça de uma moça e ela quiser deixar a franja, a parte da frente solta, então aqui a gente já pode fazer uma divisão, que vai ser a parte da frente que vai ficar solta, tá bom? Então eu vou te mostrar aqui. Bem aqui onde tem a orelha da pessoa, a gente vai vir com o pente e já separar uma mecha, tá bom? Então, olha só, essa daqui já é uma mecha da parte lá da frente, que vai ficar soltinha. E do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Agora que a gente dividiu as partes que são da frente,
fica mais fácil pra gente poder entender onde que a gente vai continuar dividindo as raízes aqui com os cabelos que sobraram, tá vendo? Então, olha só, tá tudo separadinho aqui certinho, aqui desse lado também tá tudo separadinho já. E aqui a gente vai dar continuidade a separar essas raízes, tá bom? Gente, então aqui, ó, a gente já chegou na parte superior aqui, tá vendo? Tá vendo que aqui ela já faz uma voltinha já natural da cabeça mesmo, tá? Essa parte aqui, a gente já não vai conseguir mais dividir em linhas mais retinhas, tá? Então a gente vai sentir como que é essa parte aqui da cabeça da pessoa. E aí você vai fazendo a sua própria divisão, tá bom? Então vai ter pessoas que você vai fazer divisão mais voltadas pra isso daqui, ó, puxando assim de lateral, tá bom? Aí vai ter pessoas que você vai sentir de puxar um pouco mais reto também, e assim vai, tá bom? Então você vai achar a forma ali que vai ser melhor pra você poder fazer as raízes aqui da parte de cima, tá bom? Olha só, gente, vocês perceberam que conforme eu fui fazendo aqui, essa parte de cima da cabeça dela, eu dividi, né, em laterais, assim, né, em laterais assim, e aqui formou um bem naturalzinho, assim, uma voltinha mais redondinha, assim, mais natural, sabe? Geralmente a cabeça das pessoas, elas têm já essa tendência aqui, tá? Então, é geralmente isso daqui que você vai fazer, na maioria dos casos, tá? Tem alguns outros casos que eu falei pra você antes, que depende ali do cabelo da pessoa, a altura, e aí você vai fazer alguma forma diferente, tá bom? Mas que com certeza ali na hora você vai acabar achando a melhor forma de dividir essas raízes, tá? Não precisa ficar preocupado também pensando nisso, que a gente sempre dá um jeito, viu, gente? Então aqui, gente, olha só, nós dividimos todas as raízes dela e aqui deram exatamente 39 raízes, tá bom?
Vou lembrar aqui também vocês o seguinte, aqui nós fizemos raízes medianas, tá? Então, se ela fosse colocar uma extensão, a extensão dela também é mediana, tá? Então, uma coisa que a gente pode se atentar com os nossos clientes é como que essa pessoa vai querer os dreads dela. Então, se quiser dreads mais fininhos, então as raízes a gente também vai fazer mais fininha, que é para acompanhar ali aquele dread e aquela extensão que possa ser colocada, né? Então, se for dread mais grossinho, a raiz também tem que ser um pouquinho mais grossinha, que é para acompanhar exatamente o corpo ali desse dread, tá bom? Bom, então aqui deram 39 raízes, tá bom? Separadas. Lembrando que a gente tá deixando a parte da franja solta, tá? Então, olha só, aqui tem uma parte solta. E desse lado também, outra parte que dividida que tá soltinha, tá? E a gente tem dread até aqui em cima, ó, tá vendo? Então aqui em cima na cabeça dela tem raízes divididas. E aqui pra mim eu acho que tá perfeito pra poder deixar essa parte da frente solta. Vai ter casos que às vezes o seu cliente vai querer um pouco mais de dread, e aí você pode fazer, por exemplo, colocar um pouquinho mais de dread aqui embaixo, tá? Ou um pouquinho mais aqui, ou um pouquinho de dread mais aqui na parte de cima. E aí você vai sentir como que vai ser melhor pra você e pro seu cliente, tá bom? Então, aqui é uma média de 39 dreads. Porém, para se fazer um trabalho desse daqui, que é deixando a franja solta, você pode trabalhar com uma média de 33 dreads, até 44 dreads dá para você colocar deixando só a franja solta, tá bom? Varia muito também do tipo de cabelo da pessoa, varia muito da quantidade de cabelo que essa pessoa tem na cabeça também, tá bom? Então tudo isso você pode levar em conta. Para fazer uma cabeça inteira de raízes, ou seja, pegando até a franja também, a parte da frente todinha, aí a gente pode trabalhar com números de mais ou menos 60 dreads, até 52 dreads também atende essa demanda de cabeça inteira, tá bom? Dependendo ali de como que é o cabelo da pessoa, a quantidade de cabelo. E a gente vê casos também que às vezes até 80 dreads também dá uma cabeça inteira, 90 dreads também dá uma cabeça inteira, mas tudo isso depende exatamente disso que eu falei, da quantidade de cabelo da pessoa, de como que a pessoa vai querer realmente esses dreads, né? Então vamos supor que a pessoa tenha muito cabelo e ela queira fazer dreads fininhos, então a quantidade aí vai ser de 80 para cima, tá bom? Uma cabeça inteira. Então é só para vocês terem uma noção assim de como que é essa média de raízes para você poder atender os seus clientes também, tá bom? E é isso, ó, gente. Então ficou tudo bem divididinho, tá vendo? Daqui, quando você for começar a fazer uma cabeça de dread, você não precisa dividir todas as raízes primeiro que nem eu fiz aqui. Aqui eu fiz só pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, quando eu tô com o cliente na minha frente, eu sempre faço o seguinte, eu divido ali uma raiz e já faço dread, divido outra raiz e faço dread, tá bom? Então, dividir todas as raízes assim de uma vez, não precisa, tá? Porque é muito trabalho pra você fazer de uma vez e pode ser que leve mais de uma sessão pra você poder dreadar todo esse cabelo, né? Dependendo ali do trabalho que você vai realmente realizar naquele momento, tá? Então, você vai dividindo, você vai optar por dividir primeiro uma raiz, outra raiz, e ir dredando já essas raízes, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro e a gente se vê nas próximas aulas.